da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E juntos nós estamos aqui para louvar o nosso Deus, para buscá-lo, para oferecer a Ele o nosso cântico, o nosso louvor, a nossa adoração. E você que está aqui nessa noite, você também é convidado a estar conosco nesse espírito de adoração, de louvor ao Senhor. E juntos nesse propósito, nos colocarmos na presença dEle, nos deleitarmos diante do Senhor nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Então nós vamos ficar de pé nesse momento e nós vamos estar orando, colocando assim as nossas vidas diante do Senhor, entregando a Ele o nosso culto, o nosso louvor. Você que está aqui nessa noite, você que nos visita, você que é membro da igreja, lembra-se que você não veio assistir um culto. Você não é um mero espectador. Não. Você está aqui para adorar a Deus. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir o teu louvor. Deus quer ouvir a tua gratidão. Gratidão de lábios que confessam o seu nome. É o nosso culto, o seu culto, o meu culto, o nosso culto, é que chega diante do Senhor como aroma suave, e o Senhor recebe, e Ele derrama sobre nós a sua presença. Então nós vamos orar nesse momento. Dobre sua cabeça onde você está, feche seus olhos. Eu gostaria que você nesse momento agradecesse a Deus pela semana que você passou, talvez diante de muitas lutas, diante de muitas tribulações, mas agradeça a Deus porque o Senhor tem fortalecido você para enfrentar todas as adversidades e ainda assim permanecer firme no momento de tribulação. Agradeça a Deus pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais. Agradeça a Deus porque Ele tem lhe dado o sustento a cada dia e o alimento não lhe tem faltado. Agradeça a Deus porque você está vivo. Ele tem lhe concedido fôlego de vida, e isso é razão de nós louvarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, nesse culto de louvor, de gratidão, de adoração ao Teu nome, e nós estamos aqui, ó Deus, para dizer ao Senhor que nós o amamos, que nós dependemos de Ti. Te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem dispensado sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, o Senhor não tem nos deixado faltar nada, pelo contrário, em muitas coisas o Senhor tem nos dado abundância, Senhor, a ponto até de repartirmos com outras pessoas. Ó Deus, nós Te louvamos pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde para sair ao trabalho. O Senhor tem nos dado saúde para estudar. O Senhor tem nos dado saúde para estarmos aqui nessa noite, louvando e bendizendo o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Deus. Mais uma vez, como igreja do Senhor Jesus, nós nos rendemos ao Senhor, nos prostramos aos Seus pés e Te pedimos, Pai, recebe o nosso culto, recebe, Senhor, o nosso louvor, a gratidão das nossas vidas, que o Senhor possa receber, ó Deus, as nossas orações diante do Senhor, e que o nosso culto chegue como aroma suave na Tua presença, e que o Senhor, ó Deus, derrame também a Tua presença sobre as nossas vidas, sobre esse culto, ó Deus, e cada um que aqui está, saia daqui com a plena certeza que o Senhor está presente nesse lugar. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Recebe, ó Deus, a gratidão, o louvor, a nossa adoração, é o que nós Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aí de pé, irmãos, nós vamos louvar ao Senhor.
Nossa irmã Sonali nos ajuda. 247, 247 do nosso Salmos e Hinos. Hoje nós temos um culto de gratidão, um culto de louvor ao nosso Deus. Hoje nós temos batismos, né? E é motivo de gratidão ao Senhor, né? Um casal vai ser batizado, nós louvamos a Deus por isso, porque dia a dia o Senhor traz, o Senhor acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos. Mas hoje também é aniversário da nossa irmã Marlene, né? Aniversário da nossa irmã Marlene, nós louvamos a Deus por isso também, e nós agradecemos a Deus pela vida. Nós agradecemos a Deus pela vida da nossa irmã Marlene, por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo a ela. Então nós vamos entoar esse cântico 247 do nosso Salmos e Hinos. Amém, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Auxiliar um som. Salmo de número 46, nós vamos fazer essa leitura, que tem por título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou ler os versos ímpares e a igreja estará lendo os versos pares, tá bom? Então eu gostaria de convidar Jorge para estar lendo os versos pares juntamente com a igreja, e assim também todos poderem ouvir na transmissão pela internet. Nós temos o culto que é transmitido pela internet e alguns irmãos assistem, então assim todos podem ouvir também a igreja acompanhando a nossa irmã Jorge.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se entremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, amados? Vamos juntos estar lendo o versículo 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, amados? Podem sentar. O Senhor nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós devemos, muitas vezes, no momento da angústia e tribulação, no momento de tamanha agitação da nossa alma, nós devemos ouvir o que diz a palavra do Senhor. E essa palavra diz: aquietai-vos. Aquietai-vos, não temeis, aquietai-vos e entregue tudo nas mãos desse Deus maravilhoso, desse Senhor Criador dos céus e da terra. Irmãos, nós estamos compartilhando alguns irmãos que foram ao projeto em São Braga, e nós agendamos hoje para Adriele e Neto compartilharem rapidamente conosco as experiências que eles tiveram em áreas diferentes, ali no projeto Nilson Braga, que foi realizado lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então eles estão com oportunidade para estar compartilhando com os irmãos. Nós vamos passar para vocês então as experiências que nós tivemos brevemente. Essa sou eu. Para quem não me conhece, meu nome é Adriele, eu sou dentista e eu fui para o projeto Nilson Braga para ser dentista lá também. Eu fui para ajudar porque normalmente a demanda de pacientes para os dentistas é muito grande e quando eu cheguei lá, na verdade, muita coisa aconteceu, assim, a nossa cadeira que a gente levou, o técnico ele não pôde ir lá instalar, a gente ligava para ele, o telefone dava desligado, a gente não conseguiu de jeito nenhum. E aí a coordenadora da saúde falou assim pra gente: olha, cada um vai procurar outra área, arruma outra coisa para fazer, você é dentista, mas você pode fazer outra coisa, então vai procurar alguma coisa para você fazer. Falei, bom, lá na igreja eu sou do Ministério de Artes, então eu vou procurar alguma coisa nessa área para fazer. E eu tinha uma amiga que fazia teatro, uma amiga lá de Angra, a Evelyn. Falei, bom, então eu vou pro teatro e vamos ver o que vai acontecer, né? Então, essa aí sou eu vestida de palhaço. A gente fez muito trabalho lá nessa área com criança, principalmente com criança. Pode passar para mim. Essa é minha amiga Evelyn. Foi por causa dela, assim, no final, eu falei, eu vou correr para algum lugar onde eu conheço alguém, né? Alguém me salva. Aí fui pro teatro, encontrei ela lá, fui muito bem recebida pelo pessoal do teatro. A gente se maquiava sempre ali de manhã antes de sair. E assim, é um trabalho muito difícil. Lá foi uma batalha muito grande, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito legal.
né? A gente gosta muito de recordar essa parte toda aí colorida da festa. Então, a gente saía para as ruas, a ideia ali, a gente ensaiava algumas peças infantis e peças adultas também, e a gente saía nas ruas levando essas peças para as crianças. Pode passar. Algumas vezes, algumas crianças ou até algumas pessoas a gente parava para convidar, olha, vamos lá, vamos na EBF, vamos no nosso culto à noite. Às vezes a pessoa falava assim, não, eu não tenho tempo, eu não posso ver peça agora não, posso ver peça ali não, eu tenho que andar até lá, eu estou indo ali na padaria. A gente falava, não, então espera um pouquinho aí que a gente vai fazer a peça agora para você. Então a gente parava, a gente fez essa peça milhões de vezes, várias peças a gente repetia todo dia, porque a gente encontrava 2 crianças na rua que o pai dizia que não ia lá assistir, a gente parava e fazia a peça ali na calçada, foi muito legal. Essa aí foi a casa do seu Basílio. Seu Basílio foi um senhor que se converteu também e ele abriu as portas da casa dele, da varanda dele. A gente saiu percorrendo a rua dele toda procurando crianças, tinha muita criança. Lá é muito frio, então as pessoas não saem de casa. E a gente, quando via uma criança correndo assim, a gente ia atrás da criança, falava, onde é que você mora? Tem irmão? Vamos lá, vamos ali assistir uma peça que vai ter ali na frente. A gente convidou todo mundo, tinha bastante criança nesse dia. Essa casa aí foi uma casa em que tinham 4 ou 5 crianças e a mãe delas falou, não, eu estou fazendo o almoço agora, eu não vou poder levar não. Aí a gente foi, juntou todo mundo, chamou mais umas crianças ali em volta, falou, então vamos fazer aqui mesmo. A casa do seu Basílio. Esse aí foi um casal que aceitou orar com a gente, um casal também que não podia ir, que disse que não ia poder ir ao nosso culto. E aí, o que a gente fez? Como eu ainda era dentista, né, a gente resolveu unir o útil ao agradável, a gente fez uma pecinha e uma das peças que a gente usava, que era o banco das decisões, a gente adaptou para a cárie, para explicar as coisas sobre o dente, para distribuir o kitzinho que a gente tinha com escova, pasta, sabonete, toalhinha. E a gente fez também aí uma explicação. Isso eu estava imitando o bichinho. E isso aí a gente fez para as crianças do futebol. O futebol também estava cheio, tinha bastante criança, então de vez em quando a gente passava lá e fazia uma peça para eles. Esse era um colégio, outro lugar que a gente foi também, a gente ia buscando onde tivesse gente. Então, aí era o bazar. O pessoal entregava as roupas aí para as pessoas que necessitavam e as mães levavam as crianças tinham que ficar sentadas no cantinho. Pode passar. E aí a gente aproveitou para ir encenando para essas crianças que estavam encostadas ali esperando, né, a mãe terminar de escolher as roupas. Pode passar. Era bastante criança, ó. Tinha uma sala de espera grande. A gente fez também na fila do bazar para as pessoas que ainda não tinham entrado. E no final as crianças adoraram, eles se divertiam muito. Eu aprendi muita coisa também com eles. Uma das coisas que eu aprendi foi que eu não sabia como ensinar uma criança a orar. Eu nunca tinha me perguntado isso. Eu falei, mas eu vou começar a orar e às vezes a criança não vai entender, né? Como é que eu aprendo isso? E com eles eu aprendi. Eles iam falando frase por frase, bem simples, as crianças iam repetindo. E no final eu até fiz também. Aí as crianças assistindo a gente. Essa aí foi uma apresentação também que a gente fez no próprio na EBF. Teve uma sexta-feira que separaram pra gente, deram um horário pra gente lá e se apresentar para as criancinhas. E a gente usou também a peça para ensinar também a escovação. Era bem engraçado, assim. Eu não tinha noção de que eu podia fazer teatro. Eu até tinha participado aqui com coreografia, mas eu aprendi muita peça legal lá. Eu trouxe para o pessoal aqui, a gente chegou a fazer algumas na peça da colheita. Para mim, assim, a gente vai até a Jaque, que não pôde vir hoje. Quando eu fui, eu falei assim, nossa, Jaque, eu acho que eu tenho muita coisa eu tenho fôlego, sabe? Eu tenho vontade de fazer as coisas, eu acho que eu vou chegar lá, eu tenho muita coisa para dar. Ela falou assim, não, Drelly, mas você não tem noção do quanto você vai receber. Você está achando que você vai para dar, mas você vai receber muito mais. E realmente, o que eu aprendi, eu não tenho como medir. Cada dia eu percebo que eu sei uma coisa nova dessa viagem. Essa aí sou eu fazendo a oração que eu aprendi para ensinar para as criancinhas e todo mundo repetindo com a gente. Foi muito legal. Esse é o nosso grupo. Esse sol está enganando porque, na verdade, o sol não esquentava. Pode passar.
essa menininha aí da frente é a Lindsay. Isso foi uma coreografia que a gente fez. E a gente dançou e ela que ensinou pra gente. Ela tem 8 anos, ela montou a coreografia e passou pra gente dançar lá no culto. E aí essas fotos eu coloquei, também tinha umas peças que a gente fazia para adultos e a gente fez durante o culto. Eu coloquei essas fotos, pode passar, até para explicar para vocês que a situação ali era bem difícil. A gente vivia uma batalha muito grande, a maior parte daquelas pessoas ali era envolvido mais com macumba, alguma coisa assim, e a mensagem que a gente foi levar era uma mensagem muito forte. Então, com o teatro, você vive, na verdade, você está imitando uma pessoa que está sofrendo uma opressão, uma pessoa que está se sentindo muito mal. Então era muito pesado para a gente. A gente mesmo se sentia triste, se sentia mal de estar imitando aquilo ali. Então o Ministério de Intercessão, eles oravam pela gente todo dia, porque a gente estava trabalhando com coisas que nos afetavam diretamente. Então todo dia a gente acordava um pouco mais cedo, no frio, ia lá no Ministério de Intercessão e eles faziam sempre oração para que a gente pudesse passar por tudo aquilo ali ileso, e graças a Deus estamos todos ainda trabalhando pelo Senhor. Esse é o nosso grupo. Isso aí nós fizemos uma reunião à noite, falamos assim, não, a gente vai fazer uma última peça e vai ser muito legal, a gente vai falar de todo mundo do projeto e vamos lá, vamos montar essa peça. Aí nos juntamos, eram mais 11 da noite. Daí a gente só conseguiu conversar uns 10 minutos, foi cada um para sua cama, dormiu, ninguém mais aguentava, já era noite, era o último dia, então daí nós fomos embora. Essa é a Thaís, uma amiga nossa também, lá de Angra. E para melhorar, ainda conheci muita gente das igrejas aqui de São Gonçalo, muita gente de Angra, uma menina até do Misarte. Então agora a gente tem um grupo grande, até encontrei todo mundo lá na festa que teve da congregação. Temos um grupo forte aí para estar conosco aqui nas nossas festas. E é isso, gente. Esse é o meu pessoal. Ano que vem em Piripiri nós estaremos lá. Quem quiser ouvir muitas histórias, eu sempre lembro de alguma história, vem conversar com a gente, que a gente tem muita coisa para passar. E nós queremos que vocês vão também, porque a gente não tem nem palavras para dizer como é maravilhoso esse projeto. Vou passar agora. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor. Eu, assim, trabalhei na parte do esporte no projeto. Para quem não me conhece também, eu sou um viciado em qualquer tipo de esporte. Adoro futebol, handebol, vôlei, qualquer coisa para me chamar, eu tô participando. E quando eu fui para lá também, eu conheci esse senhor, que é o Ailson, e ele é olheiro de futebol profissional. O filho dele é empresário e ele trabalha olhando esse tipo de projeto, essas coisas, para observar as crianças e levar para os clubes. E isso foi muito legal, porque a primeiro impacto, as crianças gostaram muito, né? Porque, qual é a criança de 9 a 12 anos que a gente trabalhou lá, a 17, aliás, que não quer ser jogador profissional de futebol? Então, quando você fala que tem alguém profissional na área ali, as crianças davam tudo de si, se esforçavam, e isso foi muito legal. E a gente procurou passar, assim, as noções básicas de treinamento para eles, para que quando eles forem fazer teste, alguma coisa assim, tinha até uns clubes regionais lá, eles pudessem estar mais preparados, porque eles mesmos estavam falando que jogavam muita bola, na hora de jogar lá entre eles gostavam muito, driblava, fazia gol, mas a noção tática e técnica eles não tinham nenhuma, e acabava ficando nos testes por causa disso. E era muito legal, porque a gente como professor, uma coisa que me impressionou muito foi o respeito que essas crianças adquiriram pela gente. Eles olhavam pra gente realmente como exemplo. Isso para mim foi muito importante. Chegou no final, aquelas crianças sorriam por cada coisa, porque são crianças realmente muito sofridas, não estão acostumadas com ninguém fazendo nada por elas. E uma mãe chegou para mim e falou assim: realmente o que vocês estão fazendo aqui, ninguém nunca fez, nem pelas crianças, nem por ninguém. E isso me afetou muito, fiquei bastante emocionado na hora, e foi muito legal. Aí o pessoal treinando, correndo. Pode passar também. Mais fotos deles correndo lá. E no final a gente acabou trabalhando com 96 crianças, de 9 a 17, que todo dia iam ao culto, pelo menos umas 10 estavam no culto. E era muito legal porque a gente convidava, e ao final, acho que do segundo dia, um dos garotos lá levou a família
E tanto acho que era irmão e a namorada do irmão, os dois se converteram, foram lá, conversaram com a gente. Isso foi muito bom ver, através do esporte, não só as crianças que participaram diretamente com a gente, mas em si as famílias deles também puderam ouvir um pouco da palavra de Deus. Era bem frio também, um dia eu me arrisquei a jogar bola com eles à tarde, não levei chuteira, não tinha ido preparado, meu Deus, parei 15 minutos depois pulando, porque o pé dormente, que essa grama era bem gelada mesmo. Pode passar? Aí era um momento no final de cada trabalho, a gente fazia uma reunião, tinha um grito de guerra que dizia que se Jesus está comigo, ninguém podia estar contra. Isso foi muito legal, porque as crianças, elas entoavam aquilo com tanta força, com tanta vontade, que dava assim, realmente muito orgulho de ver que elas absorviam tanto, sabe? Elas respeitavam tanto as pessoas que elas queriam escutar qualquer coisa. São pessoas que, a maioria delas, a família era espírita ou católica, e qualquer coisa que a gente ia falar, tanto de Deus quanto de qualquer outra coisa, eles paravam para ouvir, porque eles respeitavam tanto as pessoas que estavam ali à frente, que não importava, você podia falar contra tudo que eles já tinham ouvido, que eles estavam ali realmente prontos para ouvir. Aí a palestra antidrogas que um rapaz lá deu, o Eric, pode passar também, tem mais uma foto deles. E a gente trabalhava as crianças separados, né? A gente trabalhava de 9 a 10 ou 12, e aí de 12 a 13, depois até 15. Nunca eram juntos. Aí é um grupo, acho que foi no último dia, acabou indo menos gente no último dia. Eu acho que as pessoas não sabiam que tinha treinamento nesse último dia também. Pode passar. Aí foi o pessoal do teatro, lá no último dia também. Eles foram lá, fizeram algumas peças, umas 2, eu acho. E fizeram uma peça também de escovação, levaram kits de escova. E assim, as pessoas, elas são tão humildes que qualquer coisa que a gente fazia por elas, elas adoravam. Você levava uma escova de dente, um copo plástico, uma pasta, elas queriam levar para todo mundo. Eu falava, tio, eu posso levar para minha irmã, para meu pai, para minha mãe, porque realmente uma coisa tão básica, elas não tinham acesso. E era muito legal, assim, a felicidade delas. Quando a gente falava que era aqui do Rio de Janeiro, né? Um dia que eu fui lá jogar bola com eles, as crianças me perguntaram se eu conhecia algum jogador. E eu falava, sabe, estudei com um rapaz que jogou no Fluminense e tal. Aí ele falou, nossa, mas é sério? Eu falava, Ele abriu um sorriso de orelha a orelha, sabe? Uma coisa que tinha acontecido comigo, que não era nem com eles. Só de saber que aquilo ali, eles já ficavam extremamente felizes. Então isso me tocou bastante. Esse foi o último culto de encerramento. E aí a gente fez uns sorteios de camisa que o Ailson levou dos jogadores deles, do filho dele, né? Tinha jogador do Grêmio, do América Mineiro. Então ele levou as camisas, as bolas que a gente trabalhou lá, e a gente foi sorteando. Deve ter ido, acho que nesse último culto, umas 30, 40 crianças. E foi muito legal. Importante também dizer que tinha uma menina. Assim, dos 96 garotos tinha uma menina. E assim, ela ficou em primeiro lugar, aliás. Ela jogava muita bola mesmo. Essa aí, a Andressa, é o certificado que ela ganhou e a camisa do Grêmio que ela escolheu por ter ficado em primeiro lugar. E essa foto de encerramento também me marcou bastante, porque ela veio chegar pra gente, ela em toda a semana ela foi lá e chorava porque ela estava com um problema na família, com um monte de outra coisa, não podia treinar e uma coisa. Depois ela chegou lá no último dia e falou assim, tava eu e os outros rapazes trabalhavam também. E ela falou assim, cara, muito obrigado, porque essa semana realmente foi a melhor semana que eu já tive na minha vida. E assim, pra mim foi muito importante poder ajudar essas pessoas. Espero todos os anos agora estar indo lá também fazer esse trabalho, porque realmente vale muito a pena. Obrigado. Isso. É muito bom te ouvir, né, as experiências, porque são experiências diferentes, né? A Adriele saiu daqui com uma preocupação, né, a questão, a primeira vez que ela ia como dentista, e ela não tinha experiência, porque normalmente quando a gente tem os atendimentos médicos, especialmente dentista, atende-se muitas pessoas num pouco espaço de tempo. Mas Deus não permitiu, né, que houvesse lá o atendimento dentário. Foi ela e foi mais uma dentista também ali de São Paulo, né, de Cruzeiro. A Adriele foi para essa área do teatro e se desenvolveu muito bem. E a outra menina, eu esqueci o nome dela, Vanessa,
né? Nos 2 últimos dias ela foi para a obra. E ela estava lá na construção, só ela de menina, né? E ela assim, igual a Adrielis também, bem pequenininha assim, e aí ela carregando, né, tijolo, carregando carrinho, e aquilo ali motivou até os pedreiros, né, a trabalhar. Poxa vida, ela está nos ajudando aqui, né, e aquilo trouxe ânimo. E a Adriele desenvolveu muito bem ali o teatro, né, realmente foi algo assim que nos surpreendeu, foi uma revelação, né, ali no teatro, no Ministério de Teatro ali do projeto. E o Neto trabalhou ali, né, junto com na parte esportiva, como ele falou, já que ele não gosta de futebol, né, não gosta dessa parte, e foi muito bom ali. E nós trouxemos uma experiência e um projeto para nós. Nós desafiamos nosso irmão Douglas, nosso irmão Rosivaldo, que são dessa parte de educação física, junto com o Neto, o Rodrigo, outros. Nós queremos montar uma escolinha de futebol aos sábados aqui na nossa quadra, né? Nós temos uma quadra lá em cima que está parada há muito tempo. Nós queremos colocar essa escolinha de futebol, trabalhar com crianças de 5 anos até adolescente, até 17, 18 anos, para estar transmitindo os valores, né? Sobretudo os valores de Deus dentro do esporte. O Senhor, ele veio restaurar e reconciliar com ele todas as coisas, inclusive também a nossa parte física, não é isso? E nós pretendemos nesse mês de setembro agora começar esse projeto da escolinha de futebol aqui na igreja, como uma ferramenta para nós também abençoarmos a vida de tantas crianças, tirar das ruas e transmitir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Nós vamos estar louvando ao Senhor nesse momento, o nosso ministério de louvor, estaremos adorando ao Senhor, estaremos louvando e apresentando a Ele o nosso cântico e a nossa adoração. Logo após o louvor, nós vamos convidar as nossas crianças para irem para o seu cultinho, tá bom? Então nós vamos ter um momento de louvor nessa hora. Som. Boa noite, amados. Graça e paz para todos. Vamos ficar de pé para louvarmos ao Senhor. E nesse primeiro cântico, ele fala de oferta. Oferta que nós devemos entregar nossa vida a Ele, como oferta agradável. Nossos dons, nossos talentos, porque tudo isso foi Ele quem nos deu, não é verdade? Então nós temos que devolver ao Senhor nossos dons, nossos talentos, tudo para servir ao Senhor. Nesse momento também nós vamos fazer a nossa oferta. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, você pode estar trazendo aqui no gasofilácio. Você visitante, fica à vontade. Você não precisa, só se Deus tocar no seu coração. É um compromisso da igreja, ofertar ao Senhor para manter a obra missionária, manter os campos missionários, mantermos a igreja. E você pode ficar à vontade, tá bom, querido? Esse momento de oferta é um momento também de nós adorarmos ao Senhor. Amém, queridos? Senhor, a tua palavra escondi.
brilha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Será que o mundo vê em você, Jesus? Será que o mundo vê no seu rosto, quando você vai no seu trabalho, na sua escola, nos seus compromissos? Será que eles identificam Cristo em você? Temos que parar para pensar nisso, queridos, porque é tão bom, né? Às vezes a gente sair e alguém fala assim: eu acho que você é evangélico, você é crente. É tão gostoso, é sinal de que nós estamos resplandecendo a glória do Senhor na nossa vida. Amém? O segundo louvor que nós vamos entoar fala sobre a superabundante graça de Deus. A superabundante graça de Deus. Graça que livra da morte o pecado, porque nós fomos por ela reconciliados. Amém? Vamos cantar bem alegres esse louvor. Com palmas, você é livre para adorar o Senhor, tá, querido? Amém, queridos? Estamos no período da graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. E agora nós queremos conhecer você que nos visita. Eu estou vendo algumas pessoas aqui. Você pode levantar o seu braço rapidinho para a gente saber onde você está. Deus abençoe vocês abundantemente, viu? Essa igreja ama vocês. E as portas dessa igreja sempre vão estar abertas para receber vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar cantando esse louvor de comunhão. E se você quiser, você pode sair do seu lugar e dar um abraço apertado no seu irmão, cumprimentar os visitantes. Bom, queridos? Com
Deus e meu Pai, por este momento, Senhor, qual queremos glorificado mais e mais o Teu nome, Senhor amado. Venha se fazer presente em nossas vidas cada dia mais e mais, Pai, para parecermos mais e mais contigo, Senhor amado. Abençoe as ofertas, ó Pai, abençoe a obra missionária, Pai, que é tudo para o Teu louvor. Em nome de Senhor Jesus, amém. As crianças até 6 anos podem vir. De 3 a 6? 3 a 6. E o berçário nosso está funcionando lá, né? Nós temos as nossas irmãs que ficam no berçário. Nós temos algumas crianças, né? Aí para o berçário também. Então crianças até 6 anos, de 3 a 6 anos podem vir. Nós vamos orar e elas vão estar indo para o culto infantil. Eu gosto sempre de falar sobre o culto infantil. Às vezes a gente parece ser repetitivo, mas eu gosto de falar. O culto infantil, ele não é simplesmente para tirar as crianças do culto. Às vezes ele fala, não, tem que tirar as crianças do culto porque criança atrapalha. Criança nunca atrapalha. Crianças são bênçãos do Senhor. Amém, amados? Uma igreja com crianças é uma igreja abençoada. Então nós somos abençoados porque temos crianças lindas e bonitas, sadias. Agora, o culto infantil é um culto na linguagem para ela, né? E convenhamos que você pedir para uma criança ficar 1 hora ou mais sentada ouvindo um pastor chato ficar falando, é muito chato, né? Então, para criança nenhuma, ela vai suportar isso. Então ela vai para o culto infantil, aonde ela vai estar ouvindo historinhas, vai estar participando com louvor, com cânticos, né, com brincadeiras, né, tudo isso que é próprio para a idade das crianças, tá certo, irmãos? Então, nunca deixe de trazer seus filhos para a igreja pensando que eles venham atrapalhar. Não, né? A igreja é o melhor lugar para os seus filhos estarem, para a sua família estar. Então nós vamos orar nesse momento, orar pelas crianças, pedir a bênção do Senhor sobre elas. Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua bênção sobre os nossos filhos, ó Pai, que aqui estão. Pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos de graça, de poder, de misericórdia sobre cada um deles. Ó Pai, pedimos que o Senhor conceda a eles o crescimento físico, o crescimento espiritual, mas também, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, dê saúde a eles, fisicamente e também espiritualmente, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ser com eles nesse momento de culto, ó Pai, ali onde eles vão estar ouvindo a Tua voz, aprendendo desde cedo as sagradas Escrituras que falam a respeito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Abençoe através dessas crianças os seus lares, as suas famílias, os seus pais, e que eles sejam bênção aonde quer que eles estejam. Nós pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Nós temos uns pedidos de oração. Nós vamos fazer isso antes de entrarmos na ministração da palavra. Nós temos a nossa irmã Geralda Boechat, que está hospitalizada, está no CTI de algum tempo, já mais uma semana, e nós temos orado pela nossa irmã Geralda. A nossa irmã Geralda está com 95 anos, né, e pedimos que o Senhor, né, realmente esteja abençoando a vida da nossa irmã Geralda. O nosso irmão Santos e a Usana, né, aquele casal de irmãos nossos que moram ali em Nova Iguaçu, eles agradeceram as orações dos irmãos. A sua mãe, segunda-feira, já estava em casa, já se recuperando, né, da pneumonia que ele acometeu. Primeiro foi uma infecção urinária, depois veio a pneumonia que quase ceifou a sua vida, mas na segunda-feira ela já está em casa, essa semana já está. E se Deus quiser, Ele quer estar programando, talvez, para quarta-feira próxima, fazer um culto lá de gratidão, né, pela recuperação da sua mãe. Então nós vamos estar confirmando com ele, e aí, de repente, na terça-feira a gente vai estar falando com a igreja com relação a isso. Também temos um pedido de oração, alguns pedidos que chegaram
pela internet, tem alguns irmãos que pedem, nos assistem e pedem também, né? E a Luciana Matos, ela é de Angra dos Reis, é uma conhecida nossa, e o seu esposo, Arnaldo, ele passou por uma cirurgia para a retirada de um câncer de colo retal, e ele está se recuperando. O Arnaldo, são jovens, tanto ele quanto a Luciana são jovens, e a Luciana pede oração por ele, pela sua recuperação. A cirurgia foi tudo bem, mas, né, precisa que a gente continue orando pela recuperação dele nesse procedimento. E também temos o pedido da Fabiana, que pede oração por uma família que perdeu um ente querido hoje, exatamente hoje, ali em Itaboraí, um atropelamento, e que veio a falecer, e deixando um filho de 9 anos e uma filha de 5 anos, além do esposo. Então, ela pede oração pela família Firmiano. Nós vamos orar nesse momento, né? Nós não conhecemos, de fato, mas o Senhor conhece, e conhece todas as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz: buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Então nós precisamos buscar ao Senhor e entregar toda a nossa vida, toda a nossa fé, toda a nossa esperança nas mãos desse Deus maravilhoso. Então nós vamos fazer essa oração nesse momento, colocando esses pedidos, né, diante do Senhor. Oração também por Elisângela, né, também problema de pneumonia. É a vizinha, colega da Alessandra, da irmã da George, né, que também está pedindo. Vamos estar orando também pela Jaqueline, né, Jaqueline do André. Jaqueline também está bem gripada, né, também esteve bem gripada. Nossa irmã Noêmia também esteve bem gripada, graças a Deus já está melhorando, né, nessas mudanças climáticas também. Então vamos orar, queridos. Vamos orar, vamos ficar de pé mais uma vez. Se você está aqui, mas você está enfermo e você gostaria de colocar a sua vida agora diante do altar do Senhor, eu quero te convidar para você sair e vir aqui para nós orarmos nesse momento. Se você está com alguma enfermidade, crê que Jesus pode te curar nessa noite, crê que Jesus pode colocar as suas mãos sobre você, nós vamos orar por esses pedidos de oração, né, pelos pedidos de enfermidade. Se você está nessa situação, saia do seu lugar e venha, se coloque no altar do Senhor para nós orarmos nesse momento, né? Pedido especificamente sobre enfermidade, né, sobre a sua vida, sobre alguém próximo de você, mas você crê que Jesus pode fazer algo sobrenatural na sua vida nessa noite. Vamos estar orando assim, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós não cansamos de falar contigo em oração, porque, ó Deus, nós cremos que o Senhor está nos ouvindo. Cremos, ó Pai, que o Senhor atende as nossas súplicas, atende as nossas orações. E, ó Deus, nós queremos colocar diante do Teu altar nesse momento os pedidos que foram aqui mencionados. Tantos pedidos, pessoas, essa família Firmino, ó Deus, que perdeu essa esposa, ó Deus, momentos de dor, momentos de angústia, momentos onde palavras não podem preencher o vazio, mas o Senhor, através do Teu Santo Espírito, que é o Espírito Consolador, o Senhor pode, ó Deus, consolar e nos enxugar todas as lágrimas. Pedimos nesse momento, Deus, que o Senhor coloque sobre essa família as Tuas mãos. Restaura, Senhor, restaura a esperança, restaura, Deus, a vida, restaura os projetos, os sonhos, Deus, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, pedimos pelo Arnaldo nesse momento, que está ali naquela recuperação, após essa cirurgia. Deus, ser com ele, ó Pai, coloque sobre ele as Tuas mãos, repreendendo toda enfermidade, repreendendo todo mal, Deus, em nome de Jesus. Assim como também sobre o Guilherme, Deus, temos orado pelo Guilherme. O Guilherme está na fase final do tratamento, Senhor, e já cremos e declaramos a Tua vitória na vida do Guilherme. Ó Deus, como é bom, Deus, nós sabemos que o Senhor tem respondido às nossas orações. Obrigado, Deus, por aqueles que têm se recuperado, já estão conosco. Obrigado, Deus, por aqueles que estão em recuperação, como a mãe do irmão Santos. Ó Deus, obrigado, Deus, porque as nossas orações têm achado mercê diante do Senhor, e o Senhor, ó Deus, tem estendido as Tuas mãos sobre nós.
Ó Pai, te pedimos por esses irmãos que aqui estão nesse momento. Ó Pai, coloca as suas vidas diante do teu altar, porque creem, ó Deus, que o Senhor pode lhes tocar de uma maneira sobrenatural nessa noite. Eles creem, ó Deus, que o Senhor pode curar as suas enfermidades, e nós te pedimos por isso, Pai. Seja feito segundo a sua fé, seja feito segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Nós choramos, Pai, agradecidos, porque o Senhor, que tem feito por nós tantas coisas, há de fazer ainda muito mais para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus nós choramos. Amém e amém, Jesus. Amém. Podem sentar aqui. Deus esteja abençoando a sua vida. Abra sua Bíblia comigo. Em Romanos capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos capítulo 5. Nossa irmã Noemi agradece, né, pela cura da Suiane, que é a prima dela, né, que estava com gripe suína, né, essa H1N1, né, e está curada, graças a Deus por isso, né, orou, intercedeu ao Senhor, nós louvamos a Deus, né, por essa cura também do Senhor. Romanos capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, amém, amados? Romanos 5, do versículo 1 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, lida nesse momento, e que o seu Santo Espírito venha falar a cada coração aqui nessa noite. E nós queremos estar falando sobre essa salvação, tão grande salvação, salvos pela graça, mediante a fé. O que é graça e o que é fé? Às vezes nós falamos muito de fé, e às vezes mencionamos muito graça, e às vezes não entendemos o que nenhuma coisa ou outra significa. Salvos pela graça, e Paulo diz, mediante a fé. A fé é um mecanismo, a fé é um instrumento, a fé é a maneira como nós chegamos a algum lugar. Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque se nós não tivermos fé, primeiro, você não crê em Deus, você já agradou a Deus. Segundo, você não crê em Jesus, seu Filho amado.
Terceiro, você não crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como sendo a única palavra de fé e prática da nossa vida. Você não crê nos milagres que Deus faz. Você não crê nas curas que Deus realiza. Você não crê na suficiência. Você não crê em tantas outras coisas. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nós vamos entender um pouco sobre fé e entender um pouco sobre graça naquilo que Paulo aborda aqui no capítulo 5 de Romanos. E Paulo vai dizer que a fé nos leva a crer na graça de Jesus. É isso que Paulo nos diz. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a fé nos leva e nos mostra a graça. A fé nos aponta o caminho. A fé não é a única coisa. A graça é um instrumento de Deus sobre a nossa vida para a nossa salvação. Mas é a fé que vai nos levar até a graça. É a fé que vai nos conduzir até a presença de Jesus. Essa graça maravilhosa. Graça é o dom de Deus para com todos os homens. Graça é o presente que vem de Deus. Qual foi o presente que Deus enviou ao homem? Olhe comigo aqui esse texto de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, Ele deu um presente para você e Ele deu um presente para mim. Ele deu um presente para toda a humanidade. Que presente é esse? Esse presente se chama Jesus Cristo. Jesus é a graça de Deus dentro dos homens. É interessante, eu já comentei isso aqui uma vez, que graça no vocabulário espanhol é gordura. Os irmãos lembram que eu comentei isso um tempo? Não. Graça é gordura. Então quando você fala assim: eu quero uma carne, Zé Borges às vezes gosta, né? Aquele churrasquinho assim, né? Com aquela gordurinha, é uma carne com graça. Então, do outro lado também é verdadeiro. Você fala: não, eu quero uma carne sequinha, sem gordura. Então eu quero uma carne sem graça. Que interessante, né? Eu quero uma carne sem graça. A graça é a gordura. Agora, o que tem uma coisa a ver, pastor? Vamos entender um pouco dentro da palavra do Senhor. Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, quando você vai lá no Antigo Testamento, você vai ver a prática das ofertas. O povo sacrificava, o povo pegava o cordeiro e em holocausto sacrificava. E o cheiro da gordura, da graça, subia até a presença de Deus e Deus se agradava do sacrifício. Duas coisas que a gente pode aprender. Primeiro, quem inventou o churrasco foi Deus. Foi Ele. Ninguém pode contestar e Ele vai patentear esse negócio, né? Ele inventou a questão, o sacrifício, o churrasco bem cozido lá, nem passado. Segunda coisa, Deus se agrada de corações gratos. Deus se agrada de corações gratos a Ele. A graça nos leva à gratidão. A graça nos leva a agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito para conosco. É essa graça que Paulo está falando aí em Romanos capítulo 5. É essa graça que Paulo nos diz a respeito que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Olhe comigo aí no versículo 2. Olhe comigo no verso 2, capítulo 5, Romanos. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, por onde? Pela fé. A fé é o acesso que nos leva à presença de Deus. A fé é o acesso que nos leva, ou o mecanismo que nos leva à graça de Deus, que é Jesus Cristo. Ora, eu só consigo enxergar Jesus se for por fé. Se eu não tiver fé, eu nunca vou enxergar Jesus. Se eu não tiver fé, eu nunca vou crer que Jesus morreu por mim.
Se eu não tiver fé, eu posso ouvir mensagens após mensagens, vir à igreja terça, quarta, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, mas se eu não tiver fé que Jesus é o Filho de Deus, nada disso vai adiantar para mim. Porque a única coisa que me leva até a graça de Deus, que é Jesus, é a fé. E a fé Deus colocou no coração do homem. Todos nós temos fé. Até aquela pessoa que acha que não tem nenhuma fé, ela tem a fé. Ela tem uma fé mínima, que nós chamamos, aquele grãozinho de mostarda, mínimo, pequeno, um resquício, ou alguns teólogos falam de um lampejo da fé, né? Como se fosse um relâmpago que aparece, um clarãozinho, mas todos nós temos essa fé chamada fé salvífica. É a fé que nos aponta ao Salvador. Todos nós temos essa fé mínima. E a partir do momento que nós cremos em Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós passamos a exercitar essa fé. Então, por exemplo, você imagine uma pessoa com a vida sedentária. Aqui, sedentário, o médico já falou, você está sedentário. Então eu prometi, daqui até o final do ano eu vou estar todo definido. Não que eu esteja ainda, eu estou definido, né? Eu tenho membros, com braços, está tudo definido, mas não está como o médico gostaria, né? Então o que é isso? Eu tenho o meu corpo, mas eu não estou exercitando ele. Quando eu não exercito o meu corpo, me faltam algumas coisas. Me falta saúde, me falta fôlego, né, Milton? Para nadar longas distâncias, me falta resistência, me falta tantas outras coisas. Por quê? Porque eu não estou exercitando o meu corpo. Assim também é a nossa fé. Se nós não exercitarmos a nossa fé, vai nos faltar tantas e tantas coisas, sobretudo na nossa caminhada espiritual. Nós nunca conseguiremos andar um pouco mais, nunca conseguiremos dar passos maiores, porque pela falta da fé e do exercício da fé, nós vamos andar apenas por aquilo que vemos. E se eu ando por aquilo que vemos, não preciso de fé. Eu não preciso de andar de fé para tocar nas coisas. Eu só creio naquilo que eu posso tocar. Então você não precisa de ter fé. Se você pode tocar, já está na tua mão. Agora, quando você não pode tocar, aí você precisa de fé. Quando você não pode ver, você precisa de fé. Olha, se você for lá comigo lá em... marca aí, para você não perder o texto. Vai comigo lá em Hebreus capítulo 11. Rapidinho, Hebreus. Hebreus 11 é a definição de fé, né? Todos nós gostamos muito. Hebreus 11, 1. Nós vamos ler juntos. Você já achou aí? Amém, amados? Vamos ler junto então? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ou que se não veem. Preste atenção nesse texto. Ora, a fé não é a dúvida, não é assim, eu acho que vai acontecer. Não, é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza daquilo que você espera chegar, você tem a certeza que vai chegar. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não sabe o momento que Deus vai fazer, mas uma coisa você sabe, Ele vai fazer. Certeza. Você sai com aquela convicção, é o dia da vitória, eu sei que vai chegar, não sei quando, é o Deus que marcou a hora, o dia, não sei, eu continuo lutando, eu continuo perseverando, eu continuo no meio da tribulação glorificando a Deus, mas eu sei que esse dia vai chegar, porque eu tenho fé, eu tenho a certeza de coisas que eu estou aguardando ainda a receber. E ele diz mais, é a convicção de fatos que se não veem. E aí no verso 3 ele diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de... Quem de nós estava lá quando Deus diz, haja luz e houve luz? Quem de nós estava lá quando Deus falou, faça separação entre dia e trevas?
O dia será chamado com sol, a lua vai iluminar as trevas. Quem de nós estava lá quando Deus falou, faça separação entre águas e águas? Quem de nós estava lá quando o Senhor deu ordem para que tudo acontecesse? Nós não estávamos lá. Nem mesmo Moisés, que escreveu Gênesis, estava lá. Mas pela fé entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que tudo veio a existir a partir da palavra do Criador de todas as coisas. Então, volta comigo lá em Romanos. Então nós entendemos isso, que graça é o presente de Deus, que a fé é um instrumento que nos leva até Jesus, que é essa graça. Mas nós vamos entender uma segunda parte, que Paulo diz o seguinte: olha, a tribulação é necessária para as nossas vidas e nos ensina a perseverar. Quem não passa por tribulação não sabe o que é perseverar. Essa é a realidade. Quem ainda não conseguiu ou não passou pela luta, pela prova, pela tribulação, ainda não teve perseverança. Não sabe, entendeu ainda o que é. Porque a palavra de Deus diz que é exatamente o fato de Cristo. E Paulo disse, olha, nós nos gloriamos nas tribulações. É o momento da angústia, é o momento da dor, é o momento da dúvida, é o momento que nós somos aplacados pela tribulação das nossas vidas, aonde a nossa ansiedade são elevadas a níveis altíssimos. É nesse momento de angústia, de temor interno maior do que externo, que nós experimentamos a tribulação. É nesse momento que Deus se mostra presente no dia da angústia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Momento que nós entendemos que Jesus sofreu por nós e que nós também estamos sujeitos a sofrer por Ele. Não apenas por Jesus Cristo. A tribulação, querido, nos qualifica. A tribulação nos santifica. A tribulação nos purifica. É necessário que venham as lutas. É necessário que venham as tribulações contra a nossa vida. Porque essa tribulação... Verso 5. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. 3 coisas. Primeiro, tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência com Deus. Porque através das lutas você começa a ter uma experiência com Deus. Eu acho que eu já contei isso aqui um tempo. E é complicado isso, porque depois de mais de 10 anos de ministério, você pregando várias vezes, você não sabe se contou ou se não contou, né? Mas quando eu estava no seminário, já casado, sem a Maria Cecília ainda, só eu e Jorge, a gente morava em Campo Grande. Eu trabalhava em Macaé. E eu ia todo dia de Campo Grande para Macaé, trabalhava, saía 4 e pouco, 5 da manhã, trabalhava, levava 3 horas de viagem, chegava a Macaé, trabalhava o dia todo, saía de lá 4 horas da tarde, voltava para 7 horas, estar em Campo Grande, na igreja Campo Grandense, para fazer o seminário até as 10h30 da noite. 4 anos. E quando eu estava nessa jornada, nessa caminhada, um dia, lá na casa dos meus pais, em Angra, eu estava assistindo um vídeo, o pessoal estava assistindo um vídeo do pastor Josué Irion. Não sei quem já ouviu. Pastor Josué Irion. Pastor Josué Irion, ele fala sobre os desenhos animados da Disney. Ele aponta essas questões, né? Muito o satanismo que está dentro desses desenhos, é muito interessante. E eu estava vendo aquele vídeo, ele estava falando, né, contando as suas experiências. Em determinado momento, eu olhei assim naquele vídeo, Deus foi falando no meu coração, a sala estava cheia de gente. E depois, quando terminou aquele vídeo, eu fui ao banheiro e orei a Deus. Eu falei, Senhor, esse homem tem tanta experiência contigo. Eu gostaria de ter experiências com o Senhor nessas proporções. E às vezes Deus fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo.
E a partir daquele dia eu comecei a ter algumas experiências com Deus. As tribulações aumentaram. Não foi nem 10, 50 ou 100%, foram 1000%. As lutas foram tremendas. Eu trabalhava 3, 4 meses para receber um mês e tendo que sustentar a casa. Algumas vezes a gente chegava e falava: olha, acabou o gás, e aí o que nós vamos fazer? Não tem dinheiro. E eu trabalhava, teria direito ao meu salário, mas não recebia. E Deus supriu. E aí num dia que eu estava orando, passando por aquelas lutas terríveis, aí Deus falou assim: você não quer ter experiência comigo? Chegou o momento de ter experiência. Chegou o momento de você depender de mim e não dos homens. E aí eu passei a entender que quanto mais a gente depende de Deus, mais experiência com Deus nós vamos ter. Quanto mais a gente vive na tribulação, a perseverança nos leva a ter experiência, e a experiência, esperança, porque nós vamos entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos entendendo que o Senhor vai suprindo todas as nossas necessidades. Nós vamos vendo a mão de Deus agindo. Você não entende como, mas Deus vai agindo, Deus vai suprindo, Deus vai respondendo, Deus vai quitando as contas. Você não entende quando não há recurso. Você puxa uma gaveta e você tem recurso, e você fala: onde estava esse dinheiro que eu não vi? E Deus fala: vai lá e paga, vai lá e compra, vai lá e supre a sua necessidade. Você vai entendendo que a tribulação produz experiência real, genuína com esse Deus. E quanto mais nós dependemos desse Deus, mais nós temos esperança, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é aquele que tem o poder de escrever o meu nome e o teu nome no livro da vida, do qual ninguém mais pode apagar. Ele é aquele que tem a palavra da vitória. Ele é aquele que tem a palavra final sobre a sua vida. Ninguém pode falar para você se a tua história acabou, se a tua história chegou ao fim, se esse alguém não é o Senhor. Só o Senhor pode dar a palavra final. E enquanto Ele não deu a palavra final, meu amado, continue firme na tribulação, perseverante, no dia da angústia, mas lembra-se que o dia da vitória vai chegar. Tenha experiências com Deus, não tenha medo de ter experiências com Deus, porque experiência com Deus é dependência do Espírito Santo do Senhor. Como eu glorifiquei a Deus quando o Senhor me mostrou aquilo. Como foi bom nós vivermos na dependência do Senhor acima de todas as coisas. Por isso que a palavra nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Em todos os momentos. E quando nós temos essas experiências com Deus, nós entendemos que não há dia ruim, não há dia mau. Não há dia que a gente acorda com o pé esquerdo. Não há. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amém? Então creia, tudo coopera. Ah, pastor, mas eu bati de carro. Tudo coopera, não se preocupa. Mas o carro furou o pneu. Tudo coopera. Mas a casa pegou fogo. Tudo coopera, porque essa é a palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós não entendemos, querido, o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uma semana. Nós não sabemos o que vai acontecer depois da curva. Eu não sei e você não sabe, mas Deus sabe. E porque Ele sabe, muitas vezes Ele vai intervir nas nossas vidas. Ele vai parar você. Ele vai fazer com que o carro quebre, para que você não chegue lá e se acidente. Ele vai fazer com que algumas coisas dê errado, para que você não vá lá e dê errado totalmente na sua vida. Então não se preocupe com essas coisas. Então somente creia e viva a experiência no poder do Espírito Santo do Senhor. Essa experiência Paulo fala ainda aqui em Romanos, de sacrifício. Jesus é o sacrifício e Ele se sacrificou para nos dar vida. E Paulo diz assim: olha, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores, filhos da ira. Jesus morreu por nós. Deus nos ama a todos de igual modo e proporção. Deus nos ama e nos quer bem. E Ele, esse mesmo Deus,
Ele nos deu do poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. A todos aqueles que creem, a todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É a palavra do Senhor que nos diz isso. É o sacrifício de Jesus que nos leva à salvação. Se Jesus viesse ao mundo e não morresse por nós, nós não teríamos razão por que nos gloriar. Mas porque Jesus veio e se sacrificou, Ele se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Ele se tornou o único caminho entre Deus e os homens. O diabo coloca muitas falácias no nosso meio. E uma das falácias que o diabo fala é o seguinte: olha, todos os caminhos levam a Deus. Errado. Porque na antiguidade havia um outro ditado que dizia assim: todos os caminhos levam a Roma. Mas nem todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo. E é Ele mesmo que diz. E Ele diz: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe uma maneira de nós chegarmos a Deus. E essa maneira não é através das boas obras. Não é através do nosso sacrifício próprio. Não é através dos nossos dinheiros e dos nossos recursos. Essa única maneira que tem de nós a chegarmos a Deus é crer, é fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que é o dom de Deus, a graça do Senhor para as nossas vidas. Não existe outra maneira. E esse sacrifício que Jesus nos deu tem uma razão de ser. E por que tem? Porque o amor de Deus nos reconciliou com Ele. Por que Jesus veio morrer por nós? Porque Deus enviou o seu Filho amado por mim e por você para nos reconciliar com Ele mesmo. Ora, o elo que foi rompido, quebrado lá no Éden por causa forjado no sangue de Jesus. Aquele elo que foi rompido por causa do pecado do homem, agora ele é forjado no sangue do Filho de Deus. Por isso que Jesus veio para se dar, para se doar por nós. Por isso que através do seu sacrifício, nós fomos agora reconciliados com Deus para a vida eterna. Deus criou um novo caminho. Deus criou uma nova alternativa. Porque a antiga alternativa era que o homem cumprisse a lei, mas ninguém foi capaz de cumprir a lei. Ninguém. Então Deus teve que mandar um presente, graça, Jesus, por mim e por você. Ele cumpriu a lei. Ele satisfez na sua vida toda a justiça de Deus. E a partir desse momento, Ele se tornou sacrifício, meu e seu. Ele se sacrificou no seu lugar. Ele se sacrificou no meu lugar. Para que eu tenha vida e vida eterna, Jesus morreu por nós. Jesus deu a sua vida por nós. E é uma coisa interessante, muito interessante. Por quê? É o amor de Deus que é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Amém, amados? É o amor de Deus. É esse amor, porque Ele nos amou, Ele nos perdoou. E porque Ele nos perdoou, Ele nos reconciliou consigo mesmo. E porque Ele nos reconciliou, Ele nos deu vida e vida eterna. Agora, uma coisa interessante para nós pensarmos: Jesus abriu mão da sua por mim e por você, para que nós tivéssemos o direito de escolher entre vida e morte. Nem todos escolhem viver. Parece loucura. Mas nem todos escolhem vida. Nem todos escolhem o que é correto. Nem todos escolhem o que é bom. Há alguns anos eu fui fazer uma visita a uma pessoa
irmão de uma irmã da nossa igreja, lá em Angra. Já um senhor, no estado terminal de câncer, em casa, definhando, morrendo já. E aí a nossa irmã Diva nos chamou, junto com o Manuel, seu esposo, e falou: pastor, vai lá, faz uma visita, dá uma palavra. Ele é muito duro de coração, mas dá uma palavra. E nós fomos lá, fizemos a visita a ele, conversamos, eu e a diaconisa Niete. E conversamos. E aí nós perguntamos a ele: o senhor permite que a gente ore pelo senhor? Aí ele: não. Mas o senhor não quer nem uma oração? Não. Mas o senhor crê que Jesus pode curá-lo? Também não. Você crê ao menos que Deus é o Senhor de todas as coisas? Não creio. Você quer viver ou morrer? Eu quero morrer. Aquelas palavras foram tão duras para ele, mas eu acho que foi mais duras para nós. Aquelas palavras impactaram tanto a minha vida, tão forte, que eu falei: Deus, como pode um coração ser tão duro? No momento de angústia, no momento de dor, no momento que ele beira a morte. E mesmo assim, o coração endurecido, empobrecido de esperança e de fé. E, infelizmente, alguns dias depois, aquele senhor veio a falecer, sem fé, sem esperança, sem vida, sem Jesus. Por quê? Porque às vezes as pessoas escolhem, nós temos o direito de escolha. Jesus abriu mão da sua imortalidade para que eu e você tivéssemos o direito de escolher vida ou morte. O que vais aceitar? Cristo ou inferno? O que você vai escolher? A decisão é minha, a decisão é sua. A decisão cabe a nós. O Senhor não vai fazer a decisão por nós. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. O sacrifício, a morte, a ressurreição, tudo isso foi obra dele. Você não precisou fazer nada. A única coisa que nós precisamos fazer é crer e entregar a nossa vida a Ele e falar: Jesus, eu creio no Senhor, eu creio no Teu sacrifício, eu creio na Tua palavra santa e bendita para a minha vida, eu creio que Tu és o único caminho que pode me levar ao Pai Celestial, eu creio. E o próprio Paulo aos Romanos diz que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando nós cremos, nós confessamos. Quando nós cremos, nós falamos. Quando nós cremos, nós proclamamos e dizemos a todas as pessoas: eu creio, a partir de hoje eu entrego, a partir de hoje a minha vida, eu entrego todo o meu coração a Ele, porque Ele é o Senhor da minha vida. Ele se sacrificou por mim, Ele se doou por mim, é por causa dEle que eu estou aqui, é por causa dEle que eu vivo, é por causa dEle, tão somente por causa dEle, que eu tenho fé, que eu tenho esperança, que eu posso olhar para o amanhã e não ver apenas tragédias, e não ver apenas maldições. Eu posso olhar o amanhã e ver a glória do Senhor sendo manifesta na minha vida. Ele é a esperança da glória, Ele é o autor da vida, Ele se chama Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, e Ele também quer ser o teu Senhor. Ele é o meu Salvador, e Ele também quer ser o teu Salvador. Escolhei hoje a quem você quer servir. Escolhei hoje qual caminho você quer seguir. Escolhei hoje a quem você quer continuar servindo. Escolhi. A decisão é sua, não é minha. A decisão é sua. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar porque hoje nossos irmãos Carlos Alexandre e a Rosiane fizeram a sua decisão ao lado de Jesus e proclamaram e falaram, e hoje eles vão passar pelas águas do batismo. Mas essa alegria que ela na vida deles, que é também para nós como igreja,
É uma alegria que Deus também quer manifestar na sua vida. Se nessa noite você quiser tomar a sua decisão ao lado de Jesus, se nessa noite você quiser proclamar e falar: eu creio no meu coração e eu quero proclamar agora que Jesus é o meu Salvador, nós vamos orar. E eu gostaria de orar por você nessa hora. Eu gostaria que você dobrasse a sua cabeça onde você está. Dobre sua cabeça onde você está. E eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse convite. A palavra de Deus nos diz nessa noite que a única maneira de eu chegar à graça de Deus, que se chama Jesus, é pela fé. E pela fé eu creio no sacrifício de Jesus. Pela fé eu creio que Ele é o meu Salvador. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Se você, em nome de Jesus, você que está nos visitando, você que está conosco nessa noite, se você que está aqui e o Senhor está falando agora aí ao teu coração, o Espírito Santo está falando ao teu coração, se nesse momento você crê no teu coração que Jesus é o Senhor da sua vida, você tem a certeza disso, você tem essa convicção agora em nome de Jesus, e você quer proclamar que Jesus é o Senhor da sua vida, eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Se você quer fazer essa decisão ao lado de Jesus, por Jesus, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos aí onde você está, dizendo: olha, eu quero tomar a minha decisão hoje por Jesus Cristo. Eu quero proclamar hoje que Jesus é o meu Salvador. Eu quero entregar a minha vida a Ele, somente a Ele. Alguém nessa noite, alguém entre nós que nessa noite quer fazer essa decisão ao lado de Jesus, eu gostaria de orar por você agora, em nome de Jesus, entregar a sua vida a Ele, porque eu creio que Ele já tem a sua vida nas suas mãos. Alguém nessa noite que quer tomar essa decisão, a sua decisão mais importante da sua vida, eu gostaria de orar por você. Alguém conosco? Levanta uma das suas mãos, faça um sinal, tomando essa decisão ao lado de Jesus, falando: olha, eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, e eu quero entregar a minha vida a Ele, eu creio nisso agora, em nome de Jesus. Alguém conosco? Há mais alguém que quer levantar sua mão ao lado de Jesus nessa noite? Eu não vou insistir, nós vamos continuar o culto, temos outras partes do culto, mas eu gostaria muito de orar por você nesse momento. Alguém conosco? Mônica, traz essa senhora para nós estarmos orando por ela agora, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando por essa senhora. Gostaria que você continuasse a orar, continuasse em espírito de oração. Eu creio que o Espírito Santo ainda fala ao teu coração. E se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele quer fazer algo especial na sua vida. Eu creio nisso. E o Senhor nos deu a esperança, o Senhor nos deu a experiência, o Senhor nos deu a chance de se chegar a Ele. Como eu falei, nem todos querem a salvação, nem todos querem Jesus, mas o Senhor nos convida a escolher o melhor caminho, a escolher Jesus nas nossas vidas. Nós vamos orar pela Ana Paula agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, aqui está a Ana Paula, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece como está o seu coração nesse momento. Ó Deus, como o seu coração está angustiado, Deus, como o seu coração está dolorido. Ó Deus, a tua palavra diz que angústias de morte nos cercaram. E esse tipo de angústia que está no coração da Ana Paula nesse momento. Ó Deus, eu quero te pedir, tem misericórdia dela.
Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, erguer o seu rosto sobre ela, Pai. Ó Deus, ouça o seu clamor, ouça a sua oração, ouça, ó Pai, o clamor da sua vida nesta hora. Pai Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, segura as mãos da Ana Paula nesse momento. Ó Deus, sustenta a vida dela, Deus. Ó Pai, o Senhor conhece, Deus, o que está passando. Nós te pedimos agora, Deus, que o Senhor possa ir de encontro ao seu filho. O Senhor possa ir, ó Deus, de encontro à sua família. O Senhor possa ir de encontro às suas necessidades. E por amor do teu nome, Deus, o Senhor possa operar grandes milagres na vida da Ana Paula. Ó Deus, quebramos, ó Deus, todo o jugo do diabo sobre a vida dela. Quebramos, ó Deus, toda a seta do maligno contra a vida da Ana Paula, contra a sua família. Lançamos por terra, ó Deus, toda a intenção do mal, em nome de Jesus. E te pedimos, Pai, coloca sobre ela as tuas mãos, mãos de graça, mãos de poder, mãos que abençoam, mãos que acolhem. Ó Deus, eu te peço isso em nome de Jesus, que o Senhor possa estar escrevendo o nome da Ana Paula no livro da vida. Que o Senhor possa, ó Deus, estar restaurando a sua vida para a nossa alegria, para a alegria do Senhor Jesus Cristo. E é no nome do teu Filho amado Jesus que nós te oramos e te pedimos. Amém e amém, Jesus. Ó Deus, nós vamos estar continuando, queridos. Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Vamos estar orando pela Ana Paula, né? Por essa vida que hoje toma essa decisão tão importante ao lado de Jesus. Nós vamos proceder o batismo nesse momento. Então nós queremos convidar o Carlos Alexandre de Oliveira e a Rosiane Bernadette dos Santos Oliveira para estar conosco aqui. Convidamos o presbítero Zé Borges para estar conosco. Vamos estar. Deixa aí que vocês ficassem aqui na frente. Isso assim, né? Nós queremos estar só relembrando, né, alguns compromissos que nós assumimos quando nós recebemos as águas do batismo. E eu gostaria de fazer essas perguntas para vocês nesse momento, tá bom? Vocês vão responder sim ou não. Vocês creem, Carlos e Rosiane, e confessam que Jesus Cristo, nascido de mulher, vindo em carne, morreu e ressuscitou para ser o nosso Senhor? Vocês recebem, reconhecem o seu estado de pecado e declaram serem incapazes de justificá-los, a não ser através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Vocês creem na Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, como sendo a palavra de Deus e a única regra de fé e prática para as nossas vidas? Vocês creem na Trindade Santíssima, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos convence de todo pecado, justiça e juízo? Vocês creem, né, nos 28 artigos, que são os artigos da breve exposição, que é a nossa síntese doutrinária, do qual nós pregamos e ensinamos na igreja congregacional? Vocês prometem tudo fazer para o bom andamento nos trabalhos da casa do Senhor, assim também como se submeter às orientações e disciplinas, se for necessário, prometendo acatar com submissão para o seu melhor desenvolvimento no reino do Senhor? A primeira igreja evangélica congregacional de Niterói está disposta a manter a sua última decisão em assembleia, recebendo esses irmãos no rol de membro da igreja? Levante uma das suas mãos.
Então nós vamos proceder o batismo. Certa vez, Felipe foi levado pelo Espírito Santo ao caminho onde estava um eunuco. E o eunuco lia a palavra de Deus e não entendia. E Felipe perguntou a ele: você entende o que você está lendo? E ele disse: como vou entender se ninguém me explicar? E naquele momento, Felipe começou a explicar a palavra e começou a falar a respeito de Jesus. E depois de uma caminhada e ele falando a respeito de Jesus, eles passavam por um riacho, por um lago, por algo que tinha uma água. E aí o eunuco falou assim: eis a água, o que impede que eu seja batizado? E Felipe disse: nada. Uma vez que você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, você pode receber as águas do batismo. E assim também nós procedemos. Nós iremos batizá-los para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem ficar aqui na frente, podem se ajoelhar. Rosiane, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu vos batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Carlos Alexandre, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vos batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e nós orarmos nesse momento por eles. Nosso Deus, amantíssimo Pai, glorificamos o Teu nome nesta hora, Senhor, porque um dia a Tua graça na pessoa do Espírito Santo desceu sobre o coração da Rosiane, do Carlos Alexandre. E, ó Deus, eles reconheceram naquele dia memorável de suas vidas que foram reconciliados contigo, salvos da Tua ira. Ó Pai, nesta hora, publicamente, ele nesta demonstração de ato de fé pública, Senhor, confirmam esta fé que receberam na pessoa de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ó Deus amado, nós te pedimos que as Tuas mãos poderosas estejam constantemente sobre a cabeça de cada um deles. Ó Deus, fortalecendo cada vez mais a fé de cada um deles, Senhor Deus. Que Tu possas santificar cada vez mais esses corações. Ó Pai, que eles se sintam imbuídos, Senhor Deus, no desejo ardente de trabalhar na Tua causa. De, ó Deus, permanecerem nesta fé até quando a morte o levar para junto de Ti. Ó Deus, abençoe os seus lares. Abençoe a sua família. Abençoe, ó Deus, para que eles possam sentir a paz e o amor de Jesus, o amor paterno que Tu, ó Deus, tens para com todo aquele que Te recebe na pessoa do Teu Filho amado, e que eles possam permanecer assim até quando chegar ao Teu trono de graça, Senhor, quando partirem desta terra, levando, Senhor, sempre até lá esta fé na pessoa de Jesus. Ó Deus, e se há alguém aqui nesta noite que ainda não tomou esta posição contigo, ó Deus, que possa sair daqui tocado pelo Teu Espírito, se reconciliando contigo, para que possam, ó Deus, também serem salvos da Tua ira, Senhor, e possam ter, ó Deus, um dia morada feliz contigo na eternidade. Nós Te suplicamos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Carlos e Rosiane, sejam bem-vindos à família congregacional, à família de Deus, e que vocês sejam acolhidos por essa igreja e sejam bênção aonde quer que vocês estejam. Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Nós convidamos os oficiais. Onde é Zé Borges? Zé Borges. Zé Borges. Convidamos os oficiais para vir dar deixa de companheirismo aos nossos irmãos. A igreja pode assentar. Depois toda a igreja, no final, vai poder também dar um abraço no Carlos, na Rosiana. E como é bom que o Senhor tem trazido para o nosso meio pessoas, famílias, o Senhor tem acrescentado dia a dia. E nós louvamos a Deus por isso, porque é Ele que faz todas as coisas. Por isso que a honra, a glória e o louvor pertencem ao Senhor nosso Deus. Amém, amados? Graças a Deus. Como nós falamos também no início, esse culto também é um culto de gratidão. É aniversário da nossa irmã Marlene. Está procurando a Marlene, a Marlene está aqui. Marlene, quer dar uma palavra, Marlene? Dá uma palavra. É aniversário da nossa irmã Marlene. E ela quer fazer um convite à igreja. Então ela dá essa palavra. Nós vamos já estar orando para terminar. Primeiro quero que o senhor ore por mim. Eu quero convidar todos vocês a comer um pedaço de bolo comigo ali atrás, tá? Ninguém sai por ali, sai por aqui, tá? Eu estou contente de ver que os convidados, a Cida está aqui presente, convidei a Cidinha, veio a irmã dela, Josué, Esther, tá todo mundo aí, ó. Elisete. E também o José da Glória correu, me deu um abraço ali do lado e foi embora, não pôde ficar. Fiquei muito contente com a presença da Márcia, o Elcio, que estão ali atrás, o gato ali, meu sobrinho. Ele tem vergonha quando eu falo gato, está ali. É o Pedro Henrique, o neto da Noêmia. Então, vamos orar então, aqui, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo a nossa irmã Marlene. Vamos agradecer a Deus pela vida do Carlos, da Rosiane. E vamos continuar a colocar, as nossas vidas no altar do Senhor. Que o Senhor te dê uma semana de paz, mas também o Senhor te dê uma semana de experiências em Cristo Jesus, de dependência nele. E creiam, confiem e tenham perseverança, porque a esperança da glória é o lugar aonde nós queremos chegar. Amém, amados? Que o Senhor abençoe a cada um. Os nossos visitantes, você possa levar um abraço gostoso da primeira igreja congregacional. Voltem outras vezes. Se você não tem nenhuma igreja ainda a congregar, aqui é o lugar certo para você. Se você tem uma igreja, está congregando, mande o nosso abraço para o seu pastor, para a sua igreja, tá certo? Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais um culto de louvor, de gratidão. Esse culto, ó Deus, aonde com certeza o Senhor tem se agradado de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da Ana Paula, que tomou a sua decisão ao lado de Jesus. Te agradecemos pela vida da Rosiane, do Carlos, ó Deus, que hoje selaram ao Pai através do batismo, ó Deus, e se tornaram membros dessa igreja, para juntos trabalharmos pela fé cristã evangélica em nossa cidade. Pai eterno, agora também queremos te agradecer pela vida da tua serva Marlene. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado a Marlene, o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem dado ousadia à tua serva. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem acrescentado anos de vida à tua serva. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a multiplicar, sempre com saúde, com graça, com misericórdia. O Senhor possa sempre, ó Deus, abençoar a tua serva, abençoar toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Que o Senhor continue a nos abençoar durante toda essa semana. Que seja a semana, ó Deus, ricamente abençoada por Ti. Que o Senhor possa, ó Deus, sempre nos dar oportunidade de testemunhar, de falar e compartilhar do Teu amor. É o que nós te pedimos em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso amado Pai,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, os cuidados e a unção do Teu Santo Espírito sejam sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Então, eu vou fazer o seguinte: eu não vou à porta, eu vou esperar você aqui nessa porta lateral, tá bom? E você vai passar por aqui para comer um pedacinho de bolo com a Marlene. Então você pode passar aqui pela lateral e aqui a gente vai dar um abraço em você, tá certo? Terça-feira, grupão, os irmãos que fazem parte do grupão aí, ó, preste atenção, hein? Terça-feira, depois do culto, nós teremos ensaios. Mês de setembro será um mês da família na nossa igreja. Todos os domingos, todas as terças-feiras, domingo pela manhã, domingo à noite, mês da família. E o grupão está desafiado a cantar pelo menos 2 vezes nesse mês da família, tá bom? Então, terça-feira, depois do culto, 8h30, nós teremos um ensaio. Quinta-feira, quem mora em Itaipu, naquela região, nós teremos o culto na casa da nossa irmã Edi. Outros irmãos podem ir também, não é que não podem ir não, pode ir, é um pouco mais longe, né? Mas podem ir, né? Lá na casa da nossa irmã Edi, nós faremos nosso primeiro culto no nosso grupo familiar ali naquela região. Tá bom, queridos? Nós estamos marcando 8 horas, né, Edi? Às 20 horas, lá em Itaipu. Tá bom?